Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho a essa tribuna por alguns assuntos muito rápidos. Eu quero saudar cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão nessa noite, participando da sessão da Câmara, aos representantes da imprensa, da mesma forma a todos os internautas que nos assistem de suas casas. Na semana passada, na quinta-feira, tivemos a oportunidade, na quinta ou na sexta-feira, tivemos a oportunidade de participar lá no auditório da Secretaria de Educação de uma mesa redonda promovida pelo Comad, versando sobre o combate às drogas, versando sobre as políticas públicas que estão sendo aplicadas com relação às drogas. E lá tivemos a oportunidade de ouvir o Judiciário, o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, o vereador, o Legislativo esteve lá, nosso presidente esteve representando a casa, falando sobre o assunto, representantes do Executivo, representantes do Conselho Tutelar, enfim, N pessoas dispostas a trazer as suas experiências e aquilo que têm vivido com relação ao combate às drogas em São Bento do Sul, no estado de Santa Catarina e no país. Nós temos realmente que repensar e temos que realmente estar atentos a essa realidade que tem assolado as nossas famílias, tem assolado os nossos jovens, tem tirado jovens muito precocemente do seu convívio social, porque não invariavelmente isso foi uma constante nos discursos, tanto do Judiciário, quanto da Polícia Militar, quanto dos demais advogados que lá estavam, e as demais pessoas que lá estavam, que no final das contas, aquilo que parece uma brincadeira, aquilo que parece uma besteira, se não gera morte, gera enclausuramento ou prisão. Mais de 70%, eu ouso dizer, mais de 80% dos crimes que acontecem em São Bento do Sul, e isso também se estende ao Estado e ao país, tem relação com drogas. Seja um furto, seja um latrocínio, seja um assassinato, seja o que for. E os magistrados que lá estavam nos trouxeram a sua visão do Judiciário, dizendo que, invariavelmente, as pessoas que lá estão sendo julgadas estão lá também por conta do seu uso ou por conta de estarem traficando drogas. Então, é um problema muito sério, é um problema muito grave, e nós precisamos atacar com muita seriedade, tanto com relação à repressão às drogas, ou ao traficante, ou ao usuário mesmo, quanto à questão da reabilitação, a questão da prevenção, a questão de ensinar aos nossos jovens aquilo que é importante saber. Então, obviamente que nós temos a responsabilidade, todos nós, família, todos nós que temos na nossa casa crianças ou jovens, ou mesmo que não tenhamos mais crianças e jovens na nossa casa, mas nós temos a responsabilidade de estar atentos com o que está acontecendo. Porque, como foi muito falado nessa tarde, quem vai te oferecer drogas, quem vai oferecer drogas para os jovens, não vai ser alguém desconhecido, não vai vir alguém que vai aparecer do nada e vai oferecer drogas e vai fazer com que você consuma as drogas. É o teu amigo, é a pessoa próxima a você, são pessoas que estão muito próximas. Então nós precisamos estar atentos, todos nós, toda a sociedade precisa estar atenta. Nós não podemos e não devemos deixar que toda a responsabilidade recaia sobre a Polícia Militar, ou sobre o Judiciário, ou sobre quem quer que seja. Todos nós somos responsáveis e todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade com relação a isso. Seja instruindo aqueles que são próximos a nós, ou mesmo apontando aonde acontece algum problema. A nossa responsabilidade, ela cresce a cada dia, porque o problema tem crescido a cada dia também. Os nossos colegas vereadores que são advogados sabem e têm vivido e vivenciado isso, né, que na grande maioria dos casos em que alguém é levado a julgamento, há algum tipo de problema com drogas em curso naquela situação.
Então, eu quero dar os parabéns aqui e deixar registrado, presidente, ao Comad e a todos aqueles que se envolveram naquele processo, a todos os palestrantes que lá estiveram e que trouxeram o cenário da realidade das drogas em São Bento do Sul para que nós pudéssemos refletir um pouco sobre isso. Parabéns a todos aqueles que se envolveram e estiveram participando do evento e dizer que nós, aqui na Câmara de Vereadores, estamos à disposição. E eu tenho certeza que as minhas palavras refletem em coro aquilo que é o desejo dos demais vereadores, de estar disposto a realizar aquilo que for necessário, para que não só o Comad, mas todos os órgãos que tratam das drogas estejam sempre apoiados por nós. A exemplo do que passou hoje aqui, o reconhecimento de utilidade pública e a aprovação das contas do Serene, que é um dos grandes centros de reabilitação com relação às drogas no nosso município. O senhor quer uma parte, vereador? Eu não atuo na área, como advogado, na área penal em relação a tóxicos. Não faço defesa de crimes de tóxicos. Mas eu penso como pai. E o que a gente vê é que o problema de drogas não atinge uma classe social específica, atinge todas. E a gente vê muitas famílias abastadas em São Bento com problemas de drogas na sua família. E o que a gente está vendo, e aí causa mais revolta ainda, é que pais abastados se preocupam em trazer recursos financeiros e materiais para dentro de casa e não se incomodam com a educação propriamente dita. Deixam a educação para os professores. Os professores têm obrigação, eles jogam para as escolas a responsabilidade pela educação dos seus filhos. E isso está causando problemas. Eles não olham quem são os amigos que estão andando com os seus filhos, eles não olham, não fazem um controle sobre as atividades escolares. Isso é sintomático. A partir do momento que um menino, uma menina, começa a não fazer dever de casa, começa a ser dispersivo, a sua nota começa a baixar, tem algum problema. Ou o problema de relacionamento em casa, e aí os pais cabem cuidar, ou o problema está lá fora, e aí também cabe aos pais olharem. Os pais têm que ter essa responsabilidade, essa consciência. Não jogar, como disse o vereador Peter, responsabilidade para a polícia. A partir do momento que chegou na mão da polícia, é porque o negócio já está feio faz tempo. Os pais têm condições de buscarem orientar os seus filhos. Ficar olhando o tempo todo. Não significa controlar, mas acompanhar. E tentar arrumar a rota que foi desvirtuada em algum momento, antes que ela se desvirtue completamente. O filho deu uma entortada, vamos endireitar. Os pais têm que fazer isso. Porque depois, na hora que chega na frente do juiz, na frente da polícia, é porque o negócio já está feio faz tempo. E aí, às vezes, esse jovem já está até bem viciado. E aí a questão é muito mais complicada. Então, tem que haver essa consciência dos familiares. E como disse o senhor, vereador Peter, o seu filho chega em casa dizendo, oh, meu amigo, às vezes, está com problema de drogas. Eu acho que tem que buscar e dar orientação para aquele pai que às vezes não esteja vendo. Ei, amigo, teu filho está com problema. Dá uma olhada nisso aí. Isso aí não é querer prejudicar, muito pelo contrário, é ajudar. Eu vi um vídeo ontem, eu achei muito interessante e postei no meu, diz respeito a álcool. Eu achei interessante que tem um sujeito completamente bêbado tentando abrir a porta do carro. Ele não conseguia. E aí, o título do vídeo diz, ajude um bêbado, motorista bêbado. Chega o cara, olha ele e faz de conta que vai ajudar. Nada, pode deixar que eu pego a sua chave aqui. E foi. Ele pega a chave e joga lá no outro lado, no mato. Está ajudando. Ah, mas o bêbado não gostou muito. E, às vezes, com relação às drogas, o jovem não vai gostar muito, e, às vezes, o pai também não vai gostar muito dessa interferência de terceiros. Mas é importante que haja essa, antes que chegue na esfera policial e judicial. Obrigado, vereador. Não tem de quê. Na verdade, vereador, nós temos que também levar muito a sério a questão do álcool na juventude. Porque
o álcool, apesar de não ser uma droga ilícita, é a porta de entrada. E é altamente viciante. Se nós temos estatísticas possíveis de serem alcançadas, muitos, mas muitos dos problemas que acontecem, por exemplo, no trânsito, são motivados pelo álcool. Então, aí também vai da nossa consciência, né? E algumas pessoas são muito radicais com relação a isso. Eu digo, uma vez que o álcool não é uma droga ilícita, ela é permitida que seja consumida por maiores de 18 anos. O que acontece muitas vezes é que tem se permitido aos muito jovens, crianças inclusive, receberem, mesmo nas suas casas, uma irresponsabilidade desses pais, alguma droga que é o álcool, né? Então nós temos que também olhar para esse lado, né, da responsabilidade que temos como cidadãos, como pais, de não permitir que os nossos filhos adentrem as drogas, ainda que as lícitas. E para finalizar, eu quero cumprimentar o líder do Democratas nessa casa e dizer para ele que vai se ausentar, nós sentiremos a sua falta nesses 30 dias. Eu tenho certeza que o vereador Rogério vai estar suprindo aqui essa lacuna que o senhor vai deixar, mas é sempre uma ausência sentida, a do senhor, pela sua posição sempre coerente, sempre firme e dentro daquilo que busca a correção dentro do Legislativo Municipal. Entendo que seja dos seus compromissos, né, políticos, a cedência do seu espaço, e eu acho isso louvável de sua parte, e de antemão teremos a oportunidade de falar isso para o vereador Rogério quando ele estiver sentado na sua cadeira, mas desejo sucesso, e ao senhor um em breve retorno, que sejam esses 30 dias bastante proveitosos para o senhor na sua licença. Obrigado, presidente.